Olá, segundo ano, começando uma aula de filosofia. E na verdade a gente não está começando, a gente está terminando, né, o capítulo 3, que trata da questão do Eros e filosofia. Na aula passada, a gente falou sobre o amor, né, e a filosofia. Eu expliquei para vocês que a filosofia vai se preocupar com várias questões da humanidade, vai tentar explicar muitos dos nossos sentimentos, da nossa relação, por exemplo, com a morte, com a felicidade. Então, tudo isso como um problema filosófico. E o amor é a mesma coisa, né? Entender o amor como um problema filosófico, né? Tentar explicar, né, esse amor. Na aula passada a gente falou sobre o que seria esse amor, falamos um pouco da mitologia, do nome Eros e das lendas, enfim, os objetivos do capítulo, enfim, e a gente introduziu, né, esse capítulo e hoje a gente vai terminar. Então, assim, a gente falou das etapas do amor. E hoje nós falaremos sobre a questão do desejo. E aí vocês vão ver que existem várias passagens, né, que existem várias fases desse desejo. Então, assim, o primeiro nível, a mais imediata das etapas, é o contato físico. Então, depois do amor, né, a gente tem um contato físico, né? Ou seja, aquele nível fisiológico, que é a questão do desejo, né? De você sentir desejo por alguém. Nesse sentido, o desejo é um produto de uma química hormonal. Aquela questão de você, né? Encontrar-se encontrar o seu objeto, né? De desejo e ter aquela química, aquela questão hormonal, né? E não precisa você, nessa fase aqui, não precisa você ter necessariamente um objeto definido. Isso acontece, por exemplo, quando o sujeito acorda sexualmente excitado. Mas ele não tem esse desejo dele simplesmente aparece, mas ele não tem necessariamente um objeto de desejo. Né? O corpo está só respondendo aos impulsos que ele sente. Então, segundo Platão, o desejo trata-se do primeiro estágio do amor, pois sem desejo não poderá existir o amor. A gente só ama aquilo que deseja, né? E aí depois, o desejo seria despertado pela visão do objeto externo. Esse objeto de desejo. Então, há um fator externo que vai despertar esse desejo na gente, e aí você vai querer possuir, né, aquele objeto que lhe causa, né, esse sentimento de desejo. Então, e aí isso traz pra gente a terceira camada, né? Que aí já é uma fase. Reparem, a gente falou da questão do homem sentir desejo, não especificamente por um objeto, mas sentir desejo por uma reação do corpo. Quando você acorda já é excitado, por exemplo. A gente falou da questão de que você não pode amar sem desejar, né? Que inclusive é uma premissa platônica, né? Do Platão. Depois, você tem aquela questão da visão do objeto que desperta o desejo. E aí a gente chega na terceira camada, que aí o desejo já é despertado por uma impressão geral indefinida, não localizada. Ou seja, você tem um objeto de desejo e várias questões, vários aspectos despertam, né, esse desejo. É como se fosse uma áurea mágica, a questão da beleza, a questão do charme, a questão da presença, tudo aquilo, né, evoca o desejo. Isso seria uma impressão que o objeto de desejo passa. Ou seja, aquilo que você deseja, o seu objeto de desejo, passa essa ideia para você, essa impressão geral que causa o desejo, que é a questão da beleza, do charme, da conversa, da mágica. Então, o seu objeto, né, desperta, né, o seu desejo. E aí, torna-se aquilo que é desejado, né? A pessoa passa a ser o seu alvo de desejo. Você deseja aquela pessoa, depois de todas essas fases. E aí, existe ainda um quarto grau, né? Além de tudo isso, né? Que eu falei para vocês, tá? Que vai desde o conhecimento, né? Da paquera. E aí você vai, como é que eu vou dizer? Você vai se agradando de certas coisas, né? E você vai se afeiçoando às pessoas e você vai desejando elas. E no quarto grau,
o desejo se expressa pela presença da pessoa amada na mente. Então, reparem, a gente tem um nível de desejo ali que não é necessariamente ligado a uma pessoa. Depois aparece uma pessoa que desperta esses desejos na gente, né? Vamos pensar na gente aqui, né? Como a gente como coletividade. E aí você já tá numa fase em que a presença da pessoa, né, mexe com você, lhe causa esse desejo. E você pensa nessa pessoa muito tempo. Então, quando a presença da pessoa amada fica na mente do sujeito, você fica pensando o tempo todo no sujeito, né? Por vezes a gente confunde isso, né, com paixão. Quando você fica muito tempo pensando em uma pessoa, pensando em possuir essa pessoa das várias maneiras, né? Possuir o contato físico, ter o contato, como é que eu vou dizer? Aquela questão da afinidade com a pessoa, a conversa, né? E por fim, a companhia, né? Você deseja a companhia. E esse segmento, ele é repleto de ambiguidade, porque a gente, como nós somos seres complexos, nem a gente mesmo sabe dizer o que a gente deseja. Então, nesse estágio é muito difícil, é muito difícil você não sentir ciúmes, assim como raiva e vingança, né? Quando você tá nesse início de processo de enamoramento, de paixonite, né? Que você tá vendo a pessoa, desejando a pessoa, querendo que essa pessoa fique na sua vida, e etc e tal. Durante esse processo todo, quando você fica pensando na pessoa demais, quando você pensa na pessoa o tempo todo, você não consegue disfarçar, né? Você fica querendo que essa pessoa seja sua, né? Acontece que nem sempre essa pessoa, né? Por exemplo, nem sempre o objeto de desejo pode sentir o mesmo por você, né? Não é obrigado a nada. E aí você não sabe usar a sua racionalidade quando o assunto é a pessoa, é o objeto de desejo. Você não pensa de maneira racional. Isso que as pessoas falam, né? Quem ama não vê os defeitos, não vê as loucuras que faz. E aí quando essa pessoa, quando esse seu objeto de desejo se afasta de você por alguma maneira, quando ele se aproxima de outra pessoa, você sente ciúme, né? E se essa relação perdurar por mais tempo, você consegue até sentir até raiva. E muitas vezes, para se vingar dessa pessoa, o sentimento é tão forte que você nutre um sentimento de vingança. Ou seja, você quer causar na pessoa a mesma dor que ela lhe causou por não querer ficar, né, na sua companhia. E aí onde entra aquela questão de você usar outras pessoas para tentar substituir, né, substituir um outro amor. E aí a gente tem a teoria do André Comte Sponville, que é um filósofo que aparece também lá no nosso livrinho de filosofia, e aí ele ainda acrescenta mais, né? O que ele vai afirmar, né? A gente está se pautando na ideia do Platão, que diz que você precisa, que existem várias etapas do desejo, que você ama aquilo que você deseja, não tem como não amar e não haver desejo, não tem como você dissociar duas coisas. E agora a gente está na teoria do André. E o que ele diz? Ele diz que o amor é uma carência devoradora do outro, ou seja, você carece do outro. E o sujeito considera que só será feliz com a posse, né, que isso é um termo bem complexo, a posse definitiva do outro. Se o sujeito permanecer nesse pensamento por muito tempo, ele poderá sofrer com a frustração de perder o outro. Ou seja, é isso que acontece nas relações amorosas. As pessoas não sabem se frustrar e elas não sabem perceber quando a relação já acabou, quando o outro não está disposto a engatar tal relação. E a filosofia tenta explicar por que isso acontece. A filosofia tenta explicar por que a gente, ser humano, tem tanta dificuldade em deixar a pessoa ir, né, em se desapegar. Então, quando você fica muito tempo pensando nessa pessoa e essa pessoa não retribui para você, a recíproca não é verdadeira, você corre um sério risco de ficar, né, frustrado em decorrência desse amor que não deu certo. Mas aí é que a filosofia traz uma ideia maravilhosa pra gente. Nós, enquanto seres humanos, não temos certeza de nada.
Muito menos que esse nosso amor arrebatador vai ser correspondido. Que essa pessoa vai ficar com a gente para todo sempre. A gente não tem nenhuma garantia disso, né? A gente acaba se valendo da convenção social e da idealização que nós mesmos fazemos, né? A gente não para pensar que pode, por exemplo, dar errado. Pode não dar certo, a pessoa pode não nos querer. A gente não se prepara para isso, a gente só se prepara para ir felizes para sempre, né? E aí, a gente tá encerrando a nossa aulinha de hoje já. É só uma aula para terminar o conteúdo de filosofia. E eu quero que vocês, né, façam a atividade do capítulo, né? Que é a página 25 e a página 26. Por favor, leiam o capítulo com mais calma, respondam às atividades e vocês podem me mandar pelo WhatsApp, pelo e-mail, vocês que sabem. E, né, a gente está terminando a nossa aula. Por hoje é só. Um grande abraço, cuidem-se e até mais. Beijo!